nós vamos abordar, eu vou falar bastante sobre a hipnose clínica com essa base científica e sobre os fenômenos que são gerados dentro da hipnose clínica. Fenômenos que nós podemos gerar e fenômenos que também são gerados automaticamente pelo paciente, pela mente do paciente. Então, eu sou a Vânia Rocha, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta. O meu atendimento, ele é focado na terapia cognitivo-comportamental e junto à hipnose clínica também. Desde que eu fui para o consultório, eu já comecei a utilizar a hipnose. E a minha formação, então, é sim em psicologia, sendo especialista em psicologia clínica e neuropsicologia. E há algum tempo, eu formei o Instituto de Hipnose para Psicólogos, onde eu ministro cursos de hipnose para profissionais somente da área de saúde. E quem quiser depois seguir meu Instagram e conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, é o Hipnose para Psicólogos. Eu já realizei mais de 15 cursos de hipnose, entre hipnose clássica, ericksoniana, regressão, neurolinguística, cursos internacionais e nacionais. Então, essa bagagem que eu trago dentro da hipnose, ela é super importante, e eu sempre falo também aos meus alunos que eles realizem muitos cursos de hipnose. Quanto mais cursos vocês realizarem, claro que mais vocês vão absorver esse conteúdo, e vocês vão agregando o diferencial de vocês na utilização da hipnose. A hipnose, ela é muito flexível, flexível a cada abordagem da psicologia, flexível a cada cliente ou paciente que nós atendemos e muito flexível ao nosso estilo de trabalho. Então, nós podemos, sim, utilizar a hipnose dentro do que nós achamos que vai ser mais conveniente naquele momento. E há 14 anos, eu trabalho aí com a psicologia e com a hipnose, ministrando palestras, cursos, supervisão de casos clínicos, mentoria de carreira, cursos na área de hipnose e continuo realizando também os atendimentos clínicos. E sobre o conselho de classe, acho que todos vocês aqui devem saber que, para que nós possamos realizar a utilização em consultório de alguma estratégia, alguma forma diferenciada, nós precisamos ter a aprovação dos nossos conselhos, né? Então, no nosso caso, o conselho respectivo de psicologia. E desde o ano 2000, o Conselho de Psicologia, ele aprova a utilização da hipnose como um método auxiliar de trabalho. As pessoas confundem muito isso, acreditando que quando a gente começa a utilizar a hipnose, a gente vai utilizar a hipnose sempre em primeiro lugar, e não é isso que acontece. A hipnose, ela é um apoio ao nosso processo dentro da psicoterapia, mas toda a nossa base vem da psicologia. Por isso que é importante sempre falar que a hipnose, ela é um método auxiliar e de apoio ao trabalho do psicólogo. E nós temos também a aprovação aí dos conselhos de medicina, odontologia, e agora, por último, fisioterapia e terapia ocupacional para realizar a realização também da hipnose. No Brasil, a hipnose, ela infelizmente não é de uso exclusivo dos profissionais da saúde. E eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, que deveria ser unicamente de uso dos profissionais da saúde, por todos os riscos também que ela pode sim trazer ao nosso paciente se nós não soubermos utilizá-la. Então, eu sempre indico aos profissionais da saúde que realizem os cursos de hipnose clínica com profissionais da saúde. Então, o que é a hipnose? Quando a gente fala sobre a hipnose, existem várias pessoas falando de diversas formas de utilização da hipnose e sobre diversas questões de como ela é. Então, quando a gente fala da Associação Americana de Hipnologia, ela define que a hipnose é quando o paciente experimenta uma mudança nas sensações, nas percepções, nos pensamentos ou nos comportamentos dele. Então, quando nós fazemos essa indução, hipnose, indução desse transe hipnótico no nosso paciente, ele já vai experimentar todas essas mudanças. Alguns pacientes vão experimentar muito mais uma mudança, às vezes, a nível de sentimentos e emoções, e outras pessoas vão experimentar mudanças muito mais a nível de imaginação. Então, pensamentos, recordação de memórias. Então, a hipnose ela vai ser muito diferente para cada pessoa.
gente muitas vezes vai conseguir mensurar isso a partir do momento em que a gente faz essa primeira indução nesse paciente. Milton Erickson, que é um dos grandes nomes da hipnose clínica, ele coloca a hipnose como um momento em que a estrutura de referências e crenças do paciente, elas ficam temporariamente alteradas, é como se ele se tornasse, naquele momento, muito mais receptivo a essas mudanças, a essa mudança de visão que a gente realmente consegue praticar com o nosso paciente, mudança nessas associações, e mudanças também a nível do que o paciente trabalha na condução dessa solução de problemas. Milton Erickson, ele sempre traz uma fala de que o próprio paciente pode buscar a solução de problemas. Então, assim como a mente dele acabou construindo aquele problema, a própria mente do nosso paciente tem condição de buscar essa solução dos problemas que foram criados. E Sophia Bauer coloca como a hipnose sendo um estado alternativo de consciência ampliada. Esse estado alternativo, vocês vão ouvir falar muito sobre a hipnose. A pessoa, ela continua acordada o tempo todo, então a hipnose não é dormir, esse é um dos grandes mitos relacionados à hipnose. A pessoa, ela vai experimentar sensações, sentimentos, ela vai experimentar aí, talvez, a imaginação muito mais ativa, e também ela vai trazer muitos fenômenos hipnóticos. Esses fenômenos, como eu já mencionei para vocês, eles podem ser eliciados pelo hipnoterapeuta, ou, em alguns casos, a própria mente do paciente é que traz esses fenômenos à tona. A pessoa, ela pode ficar muito mais voltada ao interno, então a hipnose, ela pode ser um externo ou interno. Quando nós vamos trabalhar na psicoterapia, nós trazemos a percepção do paciente muito mais para o processo interno, porque ele está sentindo, para aquilo que ele está pensando, para as memórias dele, e com isso nós conseguimos fazer com que ele se desligue dessas percepções externas. Então, sempre, quando vamos utilizar em consultório, é esse estado interno, é trazer ele para o momento em que nós estamos trabalhando, ou para aquilo que nós escolhemos trabalhar com ele naquele instante e para dentro mesmo do consultório. Alden e Hipp, eles consideram que a hipnose, ela é um conjunto de habilidades que pode ser empregada também por qualquer pessoa, mais do que um estado. Assim. Então, eles consideram que é mais um conjunto de habilidades do que mesmo um estado. E há um consenso geral entre diversos pesquisadores que essas características são muito individuais. Então, algumas pessoas podem ter a imaginação mais ativa, como eu já mencionei, outras pessoas muito mais sensações, outras pessoas trazer à tona muito mais sentimentos. E quando a pessoa está nesse estado de hipnose, essa imaginação, esses sentimentos, tudo isso que está passando pela mente daquela pessoa naquele instante, vai ter uma intensidade muito maior e pode muitas vezes também, dependendo do estado que a pessoa entra, do nível de hipnose que a pessoa entra, adquirir um valor muito de realidade, em que a pessoa muitas vezes pode ter sim uma dificuldade de saber se ela vivenciou aquilo ou se aquilo é uma fantasia da mente dela. Então, por isso que quando eu vou trabalhar com os pacientes em consultório, até para que a gente possa minimizar muitas vezes algumas memórias falsas, eu sempre vou conversar antes com o paciente sobre se ele tem algum conhecimento de alguma memória daquilo que ele está buscando, e depois que eu faço o trabalho com ele também, com a hipnose, eu, de novo, converso com esse paciente para que ele consiga entender se aquilo era real ou se aquilo era uma fantasia, dependendo do que eu vou trabalhar com esse paciente. A Bela, ela considera que a hipnose, ela é um estado distinto, e claro, vai ser distinto também para cada paciente, apresentando características neurofisiológicas específicas, características neurofisiológicas que nós conseguimos perceber quando o paciente está hipnotizado. Então, existem algumas escalas também de níveis de hipnose, níveis de suscetibilidade que o paciente entra, e nós conseguimos perceber várias ações desse paciente no momento em que ele está hipnotizado. E essas reações neurofisiológicas,
elas vão variar muito mesmo de acordo com a alta ou a baixa suscetibilidade daquele paciente. Essa habilidade que o paciente tem quando ele está dentro da hipnose, de ter uma nova visão de algumas questões, de fazer um reenquadro, de fazer uma ressignificação de situações, ela se torna muito maior do que quando nós trabalhamos isso apenas na psicoterapia tradicional. E justamente por todas essas alterações que acontecem na mente do paciente naquele momento em que ele está hipnotizado. É interessante também eu relatar aqui para vocês que o paciente hipnotizado, a maior parte deles não vai ter alteração na atividade cerebral. Eles somente vão ter alterações na atividade cerebral se forem alguns pacientes que têm alta suscetibilidade. Caso contrário, o que nós vamos poder perceber é que esse paciente, ele tem uma alteração cerebral, tem alteração somente quando tem alta suscetibilidade. Ele tem o mesmo eletroencefalograma, quando nós vamos utilizar para observar esse paciente, nós vamos ver que não tem alteração quando ele tem baixa suscetibilidade. E o Dr. Marlos Ferreira, eu indico muito para vocês essa leitura do Dr. Marlos Ferreira. Ele é um médico brasileiro e ele tem alguns livros lançados sobre hipnose que, para mim, são um dos melhores livros que eu já pude ler a respeito da hipnose. Então, indico para vocês que estão assistindo que busquem conhecer e acessar o conteúdo que ele fala a respeito da hipnose. Então, para o Dr. Marlos, a sensação interna dessa pessoa durante essa experiência da hipnose, ela vai envolver muito uma sensação de bem-estar. E em muitos momentos, o paciente pode relatar também que parece que tudo está acontecendo de uma forma muito melhor quando ele está hipnotizado. De uma forma, às vezes, muito mais rápida. Esse reenquadre das situações pode ser muito mais rápido quando nós fazemos a hipnose. Esse ressignificar de traumas também é muito mais breve quando nós fazemos o uso da hipnose. A hipnose, ela funciona muito bem também para psicoterapia breve, mas ela pode ser utilizada, a psicoterapias também de longo prazo, com a psicanálise, com a psicologia analítica também. Então, entrando aqui um pouquinho, o que é a hipnose? Então, talvez vocês já soubessem, ou talvez não, que existem abordagens dentro da hipnose. Então, aqui a gente tem a hipnose clássica. Aqui eles estão falando, deixa eu só responder aqui no chat, eles estão perguntando sobre o livro. Então, o livro é do Dr. Marlos Ferreira. Eu tenho a indicação das referências ali no final, eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês vão ter acesso a um slide que eu tenho várias referências que vocês vão poder depois buscar, e tem também a referência do Dr. Marlos. Aí depois eu passo para vocês ali no final, tá? Só para eu não me perder aqui na palestra. Então, o que é a hipnose clássica? A hipnose clássica, nós podemos chamar da hipnose mais antiga, tá? É a hipnose que realmente é muito antiga e foi com ela que tudo se iniciou. Ela é muito utilizada ainda na hipnose de palco, tá? E por que ela é utilizada na hipnose de palco? Porque ela é uma hipnose muito rápida. Ela pode ser utilizada muito bem também em consultório, não é só porque é uma hipnose mais rápida, que a gente não possa usar em consultório. Eu só peço sempre, e eu sempre falo para os meus alunos, muito cuidado quando você for utilizar técnicas da hipnose clássica em consultório para você não assustar o teu paciente, porque muitos pacientes já vêm com esse medo da hipnose. Então, se a gente faz ali, né, uma quebra de padrão, dá um susto ao paciente para fazer uma indução, muitas vezes esse paciente vai ficar com medo do que vai acontecer, que é o que eu ouço muitas vezes, você vai induzir, como aquela hipnose de palco, você vai fazer uma indução exatamente como eles fazem. Então, eu sempre falo antes para o paciente, que é construir esse rapport, de que a hipnose clínica, ela é muito diferente da hipnose de palco. E mesmo que eu use algumas estratégias da hipnose clássica, que funcionam muito bem, eu não uso nada que possa assustar o meu paciente ou que possa fazer com que ele ache que a hipnose que eu estou utilizando em consultório é parecida com a hipnose, que se faz uso também na hipnose de palco. E, aliás, é mais um ponto importante para eu falar para vocês. Nós, psicólogos,
somos proibidos de ter uso da hipnose de palco. Isso está dentro da resolução, né, do nosso conselho, a resolução da utilização da hipnose clínica. Então, nós não podemos fazer uso, até porque, quando se usa uma hipnose de palco, a gente acaba colocando o paciente em risco. Por quê? Dentro do consultório, nós vamos levantar na anamnese várias questões, como nós já fazemos aí, quem é profissional da área clínica sabe, e existem casos em que a gente não faz uso da hipnose por ser um risco para o paciente. Por um exemplo aqui, casos de psicose. Nós não usamos a hipnose quando existe um caso de psicose. Se eu vou fazer uma hipnose de palco e eu não tenho esse levantamento com o paciente e ele já tem uma situação de uma pré-psicose, eu posso sim colocar esse paciente em surto ali naquele momento e causar, claro, um prejuízo enorme na vida dele. Então, não façam, por favor, hipnose de palco. A gente já tem tantos mitos negativos a respeito da hipnose, e nós trabalhamos tanto para quebrar esses mitos e trazer a hipnose científica para o nosso dia a dia, para que as pessoas percebam como ela funciona de verdade nos tratamentos clínicos, e se a gente começa a fazer uso dessa hipnose de palco, a gente coloca tudo a perder. Então, a hipnose clássica, ela tem uma indução mais rápida, o perfil de utilização dela é muito mais autoritário, então eu falo para o meu paciente, costuma-se usar muito aquela palavra dorme. Quando eu quero ir ele na hipnose, eu posso falar para ele dorme, associado a outras formas de indução. Então, isso é bastante importante que você use com pacientes também, que você perceba que são muito mais receptivos. Eu não vou usar um perfil autoritário com um paciente que eu sei que também é bastante controlador e bastante autoritário, porque isso vai quebrar muitas vezes o meu rapport com ele. Eu posso utilizar muito a hipnose clássica, por exemplo, com uma pessoa que tem um perfil massivo. Ela vai receber de maneira muito melhor a hipnose clássica. E a hipnose clássica vem também com sugestões diretas. O que é uma sugestão direta? É exatamente falar diretivamente o que eu quero daquele paciente. Por exemplo, eu quero que ele entre na hipnose naquele instante, eu vou falar para ele, agora você entra no estado de hipnose. Falo o durma. Não costumo usar essa palavra em consultório, mas como é mais conhecida, eu vou falar aqui para vocês. Eu posso falar o durma, e aí, a partir daí, ele já entra em consultório. Ele já entra em consultório. Desculpa, ele já entra na hipnose. Tá? Então, a hipnose clássica, ela tem sugestão direta, ela tem um perfil autoritário, ela funciona muito bem também em consultório, dependendo do tipo de paciente que você está atendendo. Quando a gente fala dessa hipnose clássica, alguns pacientes podem ter uma certa resistência, mas também ela é muito diretiva. Por isso que vocês precisam mapear e conhecer muito bem o perfil do paciente, para depois vocês escolherem se vocês vão usar a hipnose clássica ou a hipnose ericksoniana. Então, agora a gente vai para a hipnose ericksoniana. Deixa eu só tomar um pouquinho d'água. Mas sempre lembrando, não existe uma abordagem melhor ou pior. O que existir é o que você prefere trabalhar e o que funciona melhor com o teu paciente. Eu sempre fiz cursos das duas e eu gosto muito de utilizar as duas, muitas vezes até juntas, dentro do consultório. Então, vocês não precisam optar por uma ou por outra. Vocês podem conhecer as duas e utilizar aquela que vocês mais têm afinidade e aquilo que vai ser melhor para o teu paciente. E quando a gente entra na hipnose ericksoniana, por que chama ericksoniana? Porque é a hipnose que foi construída por Milton Erickson. Então, ele utilizou da hipnose clássica, sim, mas ele associou uma forma dele de também trabalhar um estilo de hipnose muito conversacional. Talvez vocês até já tenham ouvido falar. Pode chamar hipnose ericksoniana ou hipnose conversacional, porque ele induzia o paciente à hipnose conversando com o paciente. Então, ele não vai utilizar sugestões diretas, ele vai utilizar sugestões indiretas. Então, o paciente ele vai trazer sempre alguns detalhes ali dentro da sessão, como é o comum, e nós, enquanto psicólogos e hipnoterapeutas, nós temos que ter uma observação e uma escuta muito aguçadas para a gente poder utilizar a própria linguagem do nosso cliente, a linguagem não verbal dele. Nós precisamos entender
quem é o nosso paciente, para a gente poder adequar tudo isso à forma de utilização com o nosso paciente. Então, nós precisamos conhecer muito mais o paciente para utilizar a hipnose ericksoniana. Pode parecer, a princípio, que a hipnose ericksoniana é mais simples, mas ela não é. A hipnose clássica, ela já tem alguns protocolos prontos que vocês podem utilizar em consultório. A hipnose ericksoniana é você que vai precisar construir tudo de maneira indireta com o teu paciente a partir da observação que você vai fazer dele. E aqui, então, a gente usa sugestão indireta. Podemos utilizar metáforas, a gente utiliza algumas frases com comandos embutidos, sempre de modo indireto, porque Milton Erickson sempre trazia essa ideia de que o paciente é que vai buscar a própria cura dele. Eu estou trazendo essa palavra cura porque é a palavra que ele utilizava, mas não é a que nós usamos em consultório. Então, ele sempre coloca que não somos nós que vamos buscar dentro do paciente o que ele precisa. Nós vamos dar as ferramentas que a mente do paciente precisa para encontrar a própria cura. E Milton Erickson, ele sempre fala que não existe resistência do paciente. O paciente vai no tempo dele. Então, se nós colocamos para esse paciente alguns passos e ele não responde, nós precisamos voltar alguns passos atrás para que a gente possa ir no tempo dele, o tempo em que ele vai evoluindo sozinho, e não em que nós vamos forçar uma evolução do nosso paciente. Aqui nós vamos eliciar e potencializar esses recursos internos para essa mudança, porque, de novo, Milton Erickson sempre trazia, todos temos recursos internos, então se nós construímos o problema, nós temos como resolvê-los, e é isso que ele colocava. Por isso, as sugestões indiretas, para que a própria mente do paciente vá buscar essas soluções no que é melhor para ele, e não no que nós, enquanto terapeutas, achamos que é o melhor. É uma hipnose sempre flexível, de perfil muito acolhedor. Então, a hipnose conversacional, vocês vão perceber que se usa muito a alteração do tom de voz. Enquanto na hipnose clássica, o tom de voz ele é muito firme e autoritário, aqui nós vamos modular muito a nossa voz. Então, você vai falar com o paciente de maneira leve, você vai ouvir o que ele está te falando e você vai responder novamente para ele de maneira leve, sempre utilizando o tom de voz como um diferencial. E aí, quando você quiser pontuar algo, ou quando você trouxer um comando que você quer embutir para aquele paciente, aí você pode alterar o tom de voz. Então, vocês conheceram um pouco sobre as duas abordagens da hipnose, hipnose clássica e hipnose ericksoniana. Agora a gente vai entrar em algo que é extremamente importante, extremamente mesmo. Se vocês não souberem a fenomenologia hipnótica em consultório, vocês vão ter grandes problemas. Então, quais são os fenômenos que a hipnose pode trazer? Então, independente do nível de hipnose que o paciente entre, desde o nível leve até o nível profundo, ele pode trazer alguns fenômenos, e nós, sabendo como utilizar esses fenômenos de maneira positiva para o paciente, podemos também eliciá-los. Então, a regressão de idade, aqui as pessoas têm uma confusão enorme. Regressão de idade é um fenômeno da hipnose. Não existe regressão sem hipnose, mas existe hipnose sem regressão. Eu posso utilizar a hipnose e não fazer uso do fenômeno regressão. Eu posso usar a hipnose e usar a progressão, a distorção do tempo, eu posso utilizar também alucinações, não necessariamente eu vou usar a regressão. Então, reforçando, existe hipnose sem regressão, porque eu posso usar outros fenômenos, mas não existe regressão sem hipnose. Regressão é um fenômeno da hipnose. E quando a gente fala de regressão de idade, a gente fala de recordar ou reviver. Então, existem pacientes que eles vão apenas recordar algumas lembranças. Geralmente, aqui, quando ele entra num nível de hipnose um pouco mais leve, ele vai ter aquela recordação. Então, ele está se vendo de fora da cena e ele está lembrando do que aconteceu. Assim como, às vezes, quando a gente está contando uma história e estamos fora da história. Então, nós falamos de estar dissociado. Ele está fora da história, recordando daquilo.
E existe o reviver, que é quando o paciente ele está dentro da história. Aqui já vai acontecer num nível de hipnose entre médio a profundo, e a pessoa ela vai de verdade reviver aquela cena. Então, para ela, apesar de ter essa dissociação, dele saber que ele está no consultório, e a mente dele estar lá naquele momento, ele vai reviver aquela cena. Então, vou trazer um exemplo para vocês. Eu atendi uma senhora que ela deveria beirar aí uns 60 anos, mais ou menos. E a gente, em um momento de uma sessão, a gente fez uma regressão de idade. E ela foi para um instante em que ela era criança. E aí, quando eu comecei a perguntar para ela, eu pedi para ela olhar para ela mesma. E quando ela começa a me relatar, ela olha para aquilo que ela me relatava, e ela começa a sorrir em determinado momento. E quando ela sorri, eu pergunto para ela o que está trazendo aquele riso naquele momento. E era um riso gostoso, era algo bem, bem fascinante para ela. E ela me relata que ela estava olhando para as mãos dela e ela estava vendo mãos de criança. Ela olhava para o que ela estava vestindo e ela estava com um vestidinho que ela lembrava que ela utilizava quando ela tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Então, ali eu percebi que ela estava revivendo aquela cena. Ela estava num estado mais profundo da hipnose e ela conseguia reviver cada detalhe. Ela estava associada, ela estava dentro daquela cena. Então, vocês vão perceber que na regressão pode acontecer isso. Ou o paciente recorda estando fora da cena, ou o paciente revive estando dentro da cena. Muitas pessoas buscam a hipnose principalmente pela regressão. A regressão ela é muito diferente para cada paciente. E muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer no momento em que a gente está regredindo com ele. Tem pacientes que às vezes eles não vão conseguir fazer uma regressão de maneira interessante para a gente trabalhar algo dentro do consultório. Então, quando o paciente vem buscando a regressão de idade, eu costumo perguntar muito para ele por que ele quer fazer essa regressão. E aí eu levanto muito na anamnese se é necessário mesmo que a gente faça essa regressão. Porque se o paciente não consegue voltar a muitas cenas desse passado, ele pode se frustrar demais, e aí entra naquela questão, ele pode até achar que a hipnose não funciona, mas é porque ele não consegue fazer essa regressão. E aí, às vezes, a gente vai levar muito tempo trabalhando a regressão com aquele paciente para que ele possa ter, em algum momento, uma regressão que ele sinta que foi interessante. Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar a regressão. Identifiquem se ela é realmente necessária. E existem também formas de realizar essa regressão. Então, eu posso levar o paciente direto a um trauma que ele viveu e ressignificar esse trauma, ou eu posso fazer como está ali na recordação. Utilizar aquela lembrança, pedir para o paciente olhar para aquela lembrança de maneira fora da cena, para que ele não precise reviver todas aquelas situações, todos os sentimentos daquele trauma. Aí a gente vai para a progressão de idade, que é mais um dos fenômenos. A progressão de idade é uma idealização do presente e do futuro. Então, se eu posso fazer a regressão, que é o passado, eu posso também progredir o paciente para situações do presente, de um presente imediato ou de um futuro. Aí vai funcionar da mesma maneira. E aí aqui eu trago, sempre vocês precisam mapear o que vocês vão trabalhar com o paciente. Eu sempre falo que a hipnose, ela precisa ser um trabalho estratégico. Não é assim, o paciente chegou, hoje ele falou isso, eu vou inventar uma técnica aqui na hora para trabalhar com ele. A hipnose, ela é uma terapia estratégica. Você precisa levantar na anamnese diversas questões, mapear como você vai usar a hipnose com o seu paciente e ter isso de maneira programada, para poder saber que tipo de fenômenos você também vai iniciar com ele. Aí a gente vai para a distorção do tempo. Então, quando o paciente está no estado de hipnose, ele perde a noção do tempo cronológico. Muitas vezes ele vai voltar da hipnose, ele ficou lá meia hora, 40 minutos na hipnose, e ele vai relatar para você que parece que ele ficou 5 minutos. E realmente a gente perde a noção quando a gente está dentro do estado de hipnose. A dissociação. Essa dissociação é quando o paciente
sabe que ele está ali no consultório, ele tem essa noção que ele ainda está ali, mas ele também, nesse momento, sabe que a mente dele, que os sentimentos dele estão em um outro momento da vida dele. Então, ele sabe que está no consultório e também pode estar, trazendo um exemplo da regressão, revivendo uma cena lá da infância dele. A mente dele tem essa capacidade de entender que ele está ali, presente, mas ele está revivendo muitas questões, inclusive com diversas sensações do que já tinha passado naquela situação. Também existem os fenômenos de analgesia, que é quando o paciente sente o corpo, mas não sente dor, e de anestesia, não sentir dor específica do corpo, ou até mesmo não sentir aquela parte do corpo. Dentro da psicologia, é muito interessante a gente fazer uso desses fenômenos de analgesia e anestesia, principalmente para pacientes que trazem um relato de fibromialgia, dores crônicas, dores agudas. É muito interessante a gente fazer uso nesses casos. E, claro, ela já vem sendo utilizada na medicina, já vem sendo utilizada na odontologia, na própria fisioterapia, no tratamento a pacientes com dor, mas para nós psicólogos ela também é excelente, e aí eu falo principalmente a fibromialgia, e a enxaqueca também, tá? Então, também a cefaleia são os casos que a gente acaba mais atendendo em consultório. E existem técnicas específicas para utilizar todos esses fenômenos, tá? À medida em que vocês vão estudando mais, fazendo cursos e utilizando em consultório, vocês vão percebendo isso. Existe também a catalepsia, que é a sensação do paciente ficar imobilizado. Então, em muitos casos, vocês vão perceber que o paciente, ele está num estado de hipnose, às vezes, tão profundo, ou numa sensação de tão bem-estar, que ele não vai se mexer. Se o paciente se mexer, não tem problema algum. O paciente não precisa ficar imobilizado. Isso aqui pode acontecer ou não. Mas existem casos, sim, em que você vai perceber que o paciente sequer se mexe durante todo o tempo em que você está ali trabalhando a hipnose com ele. Alucinações positivas e negativas. Então, a percepção dos 5 sentidos aqui. Isso que eu digo que podemos utilizar a hipnose em pacientes psicóticos. Alguns casos de borderline também tem que tomar bastante cuidado. Em casos de pacientes esquizoafetivos também. Pacientes com relatos de alucinações, então depressão profunda, quando o paciente tem esse relato de alucinações, também tem que tomar muito cuidado. Pacientes que tragam bem a questão de pensamentos aí realmente voltados ao suicídio, também tomem muito cuidado. Pacientes que já tiveram convulsões, não façam uso, tá? Tem uma pergunta aqui. Qual é a abordagem? A minha abordagem da psicologia é a terapia cognitivo-comportamental. Não é exatamente a mais recomendada. Aí é assim, cada pessoa vai fazer uso da hipnose adaptada à sua própria abordagem. A minha é a terapia cognitivo-comportamental e eu adaptei a hipnose a esse tipo de trabalho. Quem faz uso da hipnose dentro da análise junguiana, por exemplo, você vai utilizar a hipnose de outra forma. Você pode trabalhar muito forte arquétipo, você pode trabalhar muito forte as questões. Quem trabalha dentro da psicologia, vamos pensar aí na psicanálise, você pode trabalhar muito aprofundando, às vezes até sonhos, aprofundando essa busca do inconsciente, de traumas, de algumas questões. Quem trabalha Gestalt, você pode trabalhar muito também de uma maneira aberta. Tá? Você pode trabalhar, então, o que eu vou buscar nesse self-paciente? Como é que eu vou utilizar a melhor forma com ele? Você vai adaptar a hipnose à tua abordagem da psicologia. Não é só a TCC. É qualquer abordagem que você faça uso. Por isso que eu digo que a hipnose é muito adaptável. Adaptável ao estilo do terapeuta, adaptável à tua abordagem e adaptável ao estilo do teu paciente. Tem pacientes que eu uso puramente a hipnose clássica. Tem pacientes que, se eu começar a utilizar a hipnose clássica, não vai funcionar com ele. E aí eu vou usar a hipnose ericksoniana. Por isso que eu sempre falo para que vocês possam conhecer as duas. E depois, se vocês se identificarem mais com uma delas, ok, vocês podem fazer uso. Então, voltando à parte aqui de fenômenos, alucinações positivas e negativas, muito cuidado quando vocês forem fazer uso dessa parte em consultório. E jamais usar a hipnose com pacientes psicóticos, jamais. Posso eliciar a alucinação
ações positivas ou negativas. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo que é bem interessante, quando eu vou trabalhar com pacientes que estão sofrendo um processo de luto, e que agora, infelizmente, tem sido muito comum, eu uso uma alucinação com o paciente, eu levo aquele paciente para um jardim, e aí eu peço, naquele momento em que ele está no jardim, para ele encontrar-se com essa pessoa que ele perdeu, para que possa ressignificar ali, se ele queria ter dito algo para a pessoa e não teve tempo, se ele queria ouvir algo dessa pessoa e não teve tempo. Então, ali é uma alucinação positiva. Eu coloco uma outra pessoa ali, claro que o paciente sabe que aquela pessoa não está ali, mas eu consigo ressignificar com ele muitas questões que vão ajudar para que esse processo de luto seja aí de uma maneira mais leve para ele, para que ele possa ressignificar várias questões. Então, esse é um pequeno exemplo para você, como eu posso utilizar as alucinações de outras formas também. Amnésia, que é o esquecimento parcial ou total. Eu não faço uso da amnésia em consultório. Já tive casos de atender pacientes que entraram numa hipnose profunda, a sonambúlica, e que quando eles retornavam da hipnose, eu precisava explicar para o paciente o que tinha sido trabalhado. Então, dentro de consultório, não é tão interessante assim que a gente trabalhe amnésia. Eu não trabalho amnésia nem quando eu vou trabalhar, muitas vezes, término de relacionamentos amorosos. Eu prefiro utilizar outras estratégias com o paciente para que ele ainda assim tenha, né, o entendimento do que aconteceu, até porque não apagamos memórias, mas que ele consiga lidar com aquilo de uma forma muito melhor. Eu não acho interessante ver essa parte da amnésia com ele. Hipermnésia. Então, se ele pode esquecer algumas lembranças, ele pode ter a capacidade de lembrar de algumas delas de maneira muito mais intensa. A hipermnésia, vocês vão percebê-la muito associada à regressão de memória. Então, aquele paciente que entra num estado muito profundo, ele vai, com certeza, estar dentro dessa hipermnésia. Eles são dois fenômenos, a regressão de memória e a hipermnésia. E também a sugestão pós-hipnótica, super interessante, que é você dar uma sugestão ao paciente ainda hipnotizado, para que ele realize algo quando ele sair do estado de hipnose. E isso acontece, gente, as pessoas às vezes duvidam, mas eu vou dar sugestão, dentro da hipnose ele vai fazer depois? Sim, ele vai fazer depois. Claro que aqui depende do que você está trabalhando, se você vai utilizar uma sugestão direta ou indireta, da suscetibilidade do paciente para que ele execute aquele comando que você deu. Mas funciona sim. E aqui só para vocês conhecerem um pouquinho os estados de transe hipnótico. Então, existe o estado hipnoidal, que é uma fase bem leve de relaxamento. O paciente pode achar que não está hipnotizado, já está sim, porque nós já atraímos a atenção dele. O transe leve, então o paciente já tem acesso mais fácil a emoções e lembranças. Aqui já é possível realizar uma regressão com recordação. A gente tem o transe médio, que a pessoa tem fácil acesso a fatos do passado e presente, com possibilidade de já reviver as situações. Aí vai o transe profundo, que é o estado em que o paciente já pode apresentar catalepsia, ele se torna muito mais lento, a voz dele é muito mais lenta, às vezes a gente tem que perguntar e levar um tempo para que ele, aguardar para que ele possa responder. A parte de anestesia aqui já funciona muito melhor, então casos de cirurgia, casos da odontologia, é interessante que o paciente entre no transe profundo para que esse fenômeno da anestesia seja maior. E ele já responde melhor às sugestões diretas da hipnose clássica. Então, se você der uma sugestão direta, ele vai responder imediatamente. Ele não vai ter uma certa recusa que ele poderia ter se ele tivesse uma hipnose mais... Aqui, regressão e progressão podem ser muito vívidas, aquilo de estar associado. O estado sonambúlico, que é considerado o último estado da hipnose, é o transe mais profundo, em que a pessoa é altamente sugestionável. Transe profundo e sonambúlico tem alterações nas ondas cerebrais. Médio, leve e hipnoidal não tem alterações nas ondas cerebrais. Aqui no estado sonambúlico pode ocorrer anestesia completa, fita automática, e ele mesmo pode trazer alucinações. Não necessariamente nós vamos iniciar. Como é que eu sei que o paciente está no transe leve, médio ou profundo? Só hipnotizando o paciente. Existem casos em que a gente pode pedir para o paciente
treinar bastante a hipnose. Eu costumo pedir para que para os pacientes treinarem a auto-hipnose no dia a dia, e com isso a gente consegue ter uma hipnose um nível um pouquinho mais profundo, não ou profundo, definitivamente, mas um pouco mais profundo, que ele geralmente entra na primeira sessão. Pacientes que já fazem meditação, pacientes também que seguem algumas religiões ou espiritualidade, pacientes que vêm da Umbanda e do Espiritismo, eles têm mais facilidade. Por quê? Porque eles já, dentro do processo espiritual deles, eles já trabalham também essa alteração cerebral, eles já trabalham, né, esse foco de atenção. Então, vocês vão perceber, eu costumo perguntar a religião ou a espiritualidade do paciente, e eu percebo que nesses casos, eles funcionam de maneira muito melhor, e às vezes eles já entram direto no transmédio ou profundo. Se o paciente entrar no transleve, não tem problema algum. A gente consegue trabalhar da mesma forma diversas questões com ele. Não é necessário que ele entre no transe profundo. Mas, como a hipnose é treinável, nós podemos pedir para o nosso paciente continuar a treinar em casa, que ele faça em consultório, para que ele também consiga entrar mais rapidamente nesse estado e consiga ter mais resultados quando ele entra neste estado. Então, é isso, pessoal. Parabéns pela participação de todos vocês que estão buscando conhecer mais sobre a hipnose científica, a hipnose realmente baseada, né, em evidências científicas, e sempre lembrar de utilizar a hipnose, por favor, com muito respeito, com muita ética e sempre voltada ao bem-estar dos nossos pacientes. Aqui tem alguns conteúdos que vocês podem, as referências, né, vocês podem utilizar alguns desses conteúdos. Aqui tem os livros do Marlos, que eu tinha passado ali para vocês. Então, tem 2 listados aqui, a hipnose na prática clínica e tratamento coadjuvante pela hipnose. Com certeza são os livros que eu indico para vocês conhecerem muito mais a fundo. Ele é psiquiatra, então ele vai trazer, além da informação da hipnose, a informação de medicação, as alterações cerebrais. Então é bem importante que a gente conheça muito mais a fundo como a hipnose funciona. Então vamos lá, pessoal. Não era minha intenção aqui fazer venda de nada, tá? Se quisesse seguir o meu Insta, pode seguir para ter acesso a mais conteúdos, mas isso fica a critério de vocês, tá? E as perguntas que vocês tiverem, podem fazê-las. Vânia, nós do PsiPro agradecemos sua palestra, interessante, todos esses pormenores do ponto de vista da hipnose, de como ela pode ser feita, as suas mais diversas tipificações. E antes de eu ler para você as perguntas que as pessoas fizeram, lembrar, pessoal, que vocês que querem concorrer, tá bom, ao sorteio do plano trimestral, né, para profissional do PsiPro, vocês precisam marcar no Instagram de vocês o PsiPro, tá certo? Marquem nos stories de vocês o PsiPro, e aí, logo após Vânia responder as perguntas que forem feitas, aí a gente vai estar fazendo o sorteio, pedindo a que diga um número de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 30, enfim, dependendo aí da quantidade de stories vocês no Instagram, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vânia, a primeira pergunta é de Marcel Dias. Ele diz o seguinte: qual a sua abordagem da psicologia, a sua abordagem da psicologia usada com a hipnose? A TCC é a mais recomendada? Ótimo. Eu até acabei respondendo para ele ali um pouquinho. Não necessariamente vocês vão utilizar a hipnose só na TCC. Vocês podem utilizar a hipnose em qualquer abordagem que vocês escolham. Então, na Gestalt, no psicodrama, na psicologia positiva, na análise junguiana, vocês vão utilizar em todas as abordagens. O que vai mudar é o estilo de trabalho, com certeza. Eu trabalho com a TCC porque eu gosto de trabalhar com a psicoterapia aberta. E a hipnose também me proporciona isso. Mas vocês vão utilizar em qualquer abordagem da psicologia. Ela é muito flexível para qualquer abordagem. Tanto que eu tenho alunos diversos. Eu tenho alunos que já eram da psicologia analítica, da psicanálise, da Gestalt, então vocês podem utilizar em qualquer abordagem. Muito bem. Temos outra pergunta aqui, não é? A de Fernanda Jacinto. Ela diz assim: o
pessoa que vai fazer uma cirurgia pode convidar um terapeuta para fazer um transe hipnótico? Fernanda, aí eu vou colocar algumas situações. A gente usa anestesia hipnótica quando a pessoa ela pode ser alérgica, tá, à anestesia química. Então, não é em todo caso que vai ser utilizada realmente a anestesia hipnótica. Aí você teria que entender que cirurgia é, se é uma cirurgia odontológica, se é uma cirurgia da área da medicina, entender com também, né, esse profissional que vai fazer a cirurgia em ti, se ele acha isso viável, para aí poder realmente ter mais convicção de se pode utilizar a hipnose nesse caso ou não. Vai ser viável ou não vai ser viável. A gente pode utilizar muito a hipnose, e hoje ela vem sendo utilizada em diversas cirurgias na odontologia. Já tive vários alunos dentistas que fazem uso da hipnose. Eles não tiram a anestesia, mas eles usam a hipnose para o paciente ficar mais tranquilo, para o paciente poder tirar aquela ansiedade e às vezes até aquela fobia que ele tinha. Então, dá para utilizar sim. Existem cirurgias de grande porte já sendo feito com a hipnose, mas, de novo, tem que se levantar cada caso. Não dá para a gente generalizar quando a gente fala da hipnose. Muito bem, Vânia. Eu acredito que não tem mais perguntas. Acho que não tendo mais perguntas, a gente pode partir para o sorteio. Mas antes de partir para o sorteio, deixa eu ver aqui. É isso. Vou pedir ao professor o número de 1. Vou esperar o professor Adilson dizer o número de 1 até quanto. Para a gente. A Fernanda disse assim: tem sim, eu fiz mais algumas. Deixa eu ver aqui, Fernanda. Qual foi a que você fez então? Fernanda, cadê ela aqui? Tem alguém que perguntou ali, de Carlos, sobre os slides. Então, vocês vão manter a gravação do conteúdo e vai ser liberado para eles, né? O professor Adilson Ferraz vai respondê-los agora no grupo. Aqui no chat, melhor dizendo. Oi, pessoal. As palestras do Congresso, elas vão ser disponibilizadas posteriormente, quando terminar o evento, no perfil do PsiPro, que é o psi.pro, e também no nosso canal do YouTube. Então, todo mundo depois vai poder ter acesso aos conteúdos, ok? Ótimo. Então, já terão acesso também aos slides. Já vai ficar a gravação. Muito bem. Então, eu acho que, muito bem, muitas pessoas aí agradecendo aí, ó. A palestra de hoje foi tudo que eu precisava, sempre amei a hipnose, mas durante o curso de psicologia eu ouvi muitas críticas sobre a hipnose por ela não ser científica. Mas depois de hoje fiquei mais tranquila. Eu sei essa área, ainda mais para me identificar com a abordagem da TCC. Obrigada. Sim. E, Bruna, a hipnose é científica, sim, tá? Ela tem essa aprovação, tanto que o nosso conselho, ele aprova a utilização da hipnose, não aprovaria se ela não fosse científica. Então, dá sim. Tem mais uma pergunta da Fernanda ali, eu vou responder para ela, de Carlos. Deixa eu ler aqui a pergunta. Não, se você quiser ler também, só para todo mundo também acompanhar. O paciente não consegue fazer a regressão devido à sua ansiedade, se não, por qual ou quais motivos que o leva a não conseguir? Não necessariamente por ansiedade, Fernanda, podem existir vários motivos. Eu já tive alguns pacientes que eles não conseguiam se recordar muitas coisas sobre a infância, e eles queriam muito fazer a regressão para lembrar questões da infância. E eu fiz algumas sessões com eles e eu percebi que eles não tinham uma boa resposta. E aí é muito mesmo de cada pessoa. Eles não tinham uma boa resposta à regressão e nós levaríamos muito, muito tempo para poder conseguir acessar essas questões. Então, o que eu pedi para a pessoa? Para a pessoa mesmo ir fazendo meditação e auto-hipnose em casa, e talvez essas memórias pudessem começar a vir à tona. Então, não necessariamente é ligado à ansiedade, tá? Podem existir muitos motivos por trás. Por isso que, de novo, a gente precisa fazer um mapeamento muito profundo com o nosso paciente na primeira sessão. A anamnese precisa ser muito completa para que a gente possa saber exatamente como vamos ou se não vamos utilizar a hipnose. Isso é muito importante.
Muito bem, então, Vânia, a gente agradece novamente a você pelas suas considerações, tá bem? E, minha gente, me lembrando a vocês que forem participar do nosso sorteio, que será agora, tá bem? Marquem aí, precisam marcar, né, nos stories de vocês, tá bom? O Instagram do PsiPro, tá bom? Hoje nós teremos aí como plano trimestral para profissional do PsiPro. Muito bem, vamos então um número de 1 a 5. Mas o pessoal ficou com saudade do Silvio Santos. Mas então eu queria pedir para você, Vânia, como o Silvio Santos, mas o número de 1 a 5. 4. Mas, professor Adilson Ferraz, veja aí qual é o número 4. Basquei o número. A Bruna está rindo aí do chat. Mas será que vai ser a Bruna? Vamos ver, o número 4, vamos ver quem é o número 4 de hoje. Vamos ver. O professor Adilson está vendo aí nos stories. Vamos ver. Minha gente, amanhã, enquanto o professor Adilson vê aí, amanhã nós teremos uma palestra com a Cíntia Granja Silva, a hipnoterapia nas redes sociais, atendimento online, e com o Anderson Correia, a regressão no processo de hipnoterapia. Muito bem, quem ganhou o plano trimestral, deixa eu ver, isso mesmo, quem ganhou o plano trimestral para profissional do PsiPro foi a Cassandra. Cassandra, então, entrar em contato no Instagram do PsiPro, tá bom? E aí você obtém as informações aí relativas ao plano que você ganhou, tá bem? Mais uma vez, Vânia Rocha, muito obrigado pela sua participação. Obrigado também a Cíntia Faria. Vânia Rocha, gostaria de fazer alguma consideração? Gostaria, sim, para finalizar, né? Gostaria que os psicólogos olhassem um pouquinho mais para a hipnose. A gente tem perdido bastante espaço aí para outros profissionais que fazem uso. Então, psicólogos, olhem um pouco mais para a hipnose. O que eu percebo é que existem, sim, os psicólogos que ainda têm um certo preconceito com relação à hipnose. Então, vamos conhecer mais, vamos aprofundar mais sobre o conteúdo. Dentro de consultório, a hipnose traz um grande diferencial na carreira, um grande diferencial nos nossos atendimentos com os pacientes. Eu percebo isso porque já faz mais de 14 anos que eu trabalho dessa forma e a gente tem, sim, excelentes resultados. Então, por favor, psicólogos, busquem mais a hipnose, busquem conhecer mais e fazer uso em consultório. E agradeço esse espaço por poder falar desse tema tão importante.